aluno, fala minha aluna, professor Daniel Assis, em mais uma aula do nosso módulo de matemática básica e hoje o tema da nossa aula será notação científica. Notação científica, meu aluno, ela veio para facilitar. Então isso aqui é um instrumento que facilita a vida de quem está operando. De que forma? Tanto para somar, quanto para diminuir, quanto para multiplicar, quanto para dividir números muito grandes ou números muito pequenos. Então, nós utilizamos as propriedades de potenciação e escrevemos um número em um formato específico para que isso possa facilitar a nossa vida. Observe que um número em notação científica, ele é escrito em um formato, de tal forma que nós temos um número, indicado por A, multiplicado por uma potência de base 10, que pode ser elevado a qualquer expoente. Então você observa que nós temos aqui um número que está entre 1 e 10. De que forma? Dessa forma aqui. Eu tenho um número, estaria nesse intervalo. Então, nós temos um número entre 1 e 10. De tal forma que esse número ele pode ser igual a 1, ou seja, um intervalo está aqui, ele pode ser igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10. Então, todos os números entre 1 e 10 seriam válidos para satisfazer essa igualdade. Mas ele não pode ser igual a 10. É por isso que a bolinha ali está indicada em uma bolinha aberta. Então, como é que eu faço para escrever um número em notação científica? Basicamente, você desloca a vírgula. De qual forma? Se eu desloco a vírgula para a direita, você vai multiplicar o número por uma potência de base 10 com um expoente negativo. De forma que esse expoente será definido pelo número de casas deslocadas. Se eu desloco para a esquerda, você vai multiplicar o número por uma potência de base 10 com um expoente positivo. E o expoente também será definido de acordo com o número de casas deslocados. Professor, não entendi nada. Calma. A expectativa da morte é pior do que a morte. Nos exemplos, isso vai ficar muito claro. Observe o seguinte. Eu preciso escrever esse número, que está na letra A, em um número de notação científica. Então, você observa que um número entre 1 e 10 que seria válido seria 7,5. Então, eu desloco uma casa, duas casas, três casas para a direita. Se eu desloco 3 casas para a direita, eu tenho que escrever esse número como 7,5. Eu desloquei a vírgula. Então, se eu desloquei 1, 2, 3 casas para a direita, então eu multiplico esse número por um expoente negativo, de tal forma que o expoente será definido pelo número de casas deslocados. Então, se eu desloquei 3 casas, 10 elevado a menos 3. Se eu tenho, por exemplo, na letra B, 30 mil, eu tenho que deslocar esse número, essa vírgula, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, esse número ficaria 3 vezes 10 elevado à quarta, porque foi o número de casas que eu desloquei para a esquerda. Mas se atente a uma coisa. Observe o seguinte, se eu tenho, por exemplo, 30 mil vezes 10 elevado a menos 8. Um exemplo. Nesse caso, eu faria o mesmo dispositivo. Então, eu deslocaria 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, eu multiplico um número encontrado por uma potência de base 10 com o expoente positivo. Só que o número ele já possuía
uma potência de base 10 com expoente negativo. Então, nesse caso, eu faço as propriedades de potência. Eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Então, eu conservo a base e eu somo os expoentes. Então, 4 mais menos 8. Então, eu tenho aqui 3 elevado vezes 10 elevado a 4 menos 8, porque mais com menos vai dar menos. Então, eu tenho aqui que 3 vezes 10 elevado a 4 menos 8 dá 10 elevado a menos 4. Então você precisa se atentar a isso. Você multiplica, mas se atente caso esse número possua alguma outra potência de 10, alguma potência de base 10. Porque aí você efetua as propriedades de potenciação e acha o resultado da maneira correta. Operações com números em notação científica. Adição e subtração. O que você precisa saber em adição e subtração é que para somar ou subtrair os números em notação científica, esses números têm que possuir a mesma potência de base 10. Ou seja, a potência de base 10 precisa estar elevado ao mesmo expoente, melhor dizendo. Então, nesse caso, você observa que é necessária, certo, a igualdade entre os expoentes das potências de base 10 de ambos os números. Então, você observa aqui, eu tenho 3,7 vezes 10 elevado a 25, mais 5,2 vezes 10 elevado a 25. Então, aqui eu somo normal, 3,7 vezes 10 elevado a 25, mais 5,2 vezes 10 elevado a 25. Eu somo somente os números. Então, 3,7 mais 5,2 vai dar 8,9 vezes 10 elevado a 25. O número de baixo, 8,2 vezes 10 elevado a menos 17, menos 7,79 vezes 10 elevado a menos 17. Então, se os expoentes das potências de base 10 são iguais, eu posso subtrair sem problema nenhum. Então, eu tenho aqui, vai dar 1, vai dar 10, 10 menos 9 vai dar 1, vai dar 11, 11 para 7 falta 4, 7 menos 7 vai dar 0. Então, isso aqui vai dar 0,41 vezes 10 elevados a menos 17. Vezes 10 elevado a menos 17. Se eu desloco um número, uma casa para a direita, então eu multiplico esse número por uma potência com um expoente negativo. Então, eu tenho 4,1 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 17. Então, isso aqui vai ser igual a 4,1 vezes multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base e eu somo os expoentes. Eu somo os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 1. Mais com menos vai dar menos. Isso aqui vai dar 4,1 vezes 10 elevado a menos 18. Então, esse seria o nosso resultado. Operações com notação científica continuam do mesmo jeito, só que você observa que aqui eu não tenho a igualdade entre os expoentes. Então, nisso, surge para mim duas possibilidades. Você pode manipular qualquer um dos números de forma que eu obtenha a igualdade entre esses expoentes. Então, nesse caso, eu vou fazer dessa maneira aqui, ó. Eu tenho 9,8 vezes 10 elevado a 19, mais 1,2 vezes 10 elevado a 21. Esse 1,2 ele pode ser escrito dessa maneira, 9,8 vezes 10 elevado a 19, mais 1,2 vezes 10 ao quadrado,
vezes 10 elevado a 19, que vai dar 21. Então, nesse caso, nós temos que 9,8 vezes 10 elevado a 19 mais 1,2 vezes 10 elevado ao quadrado, isso aqui dá 100. Então, vezes 100, deixa eu apagar, vezes 100, vezes 10 elevado a 19. Por consequência, nós temos que 9,8 vezes 10 elevado a 19 mais 1,2 vezes 100 vai dar 120 vezes 10 elevado a 19. Então, nós temos aqui 9,8 mais 120 vai dar 129,8 vezes 10 elevado a 19. Então, eu desloco a casa, a vírgula, duas casas para a esquerda. Então, eu multiplico esse número por uma potência de base 10 com expoente positivo. Então, nós temos 1,298 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes 10 elevado a 19. Então, eu tenho que 1,298 vezes 10 elevado a 21. É o resultado da minha conta. Na letra D, nós temos aqui 1,1 vezes 10 elevado a 21 menos 1 vezes 10 elevado a 20. Então, eu tenho aqui 1,1 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 20 menos 1 vezes 10 elevado a 20. Então, eu tenho aqui que 1,1 vezes 10 vai dar 11, vezes 10 elevado a 20, menos 1 vezes 10 elevado a 20. Então, 11 menos 1 vai dar 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a 20. Então, eu tenho que isso aqui é igual a 10 elevado a 21. Multiplicação e divisão, você multiplica os números e faz as propriedades de potência com os expoentes das bases, certo? Então, nós temos aqui, nos casos de multiplicação e divisão, ocorrerá o produto ou a razão entre os números e, como consequência, ocorrerá a soma ou a subtração entre os expoentes da potência de base 10, uma vez que eu estou multiplicando ou eu estou dividindo. Então, nós temos aqui 2,1 vezes 10 elevado a 41 vezes 4,7 vezes 10 elevado a menos 12. Então, eu multiplico os números. Então, isso aqui vai dar 4,7 vezes 2 vezes 2,1. Então, 1 vezes 7 vai dar 7. 1 vezes 4 vai dar 4. 2 vezes 7 vai dar 14. Sobe 1. 2 vezes 8 vezes 4 vai dar 8. 8 mais 1 vai dar 9. Então, 7, 8, 9. Desloca duas vírgulas para a esquerda. Então, eu tenho aqui 9,87. E agora, eu faço a multiplicação entre as potências de base 10. Então, aqui, nós temos vezes 10 elevado a 41. Eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, então eu conservo a base e eu somo os expoentes. Então, eu tenho aqui 9,87 vezes 10 elevado a 41, mais com menos vai dar menos 12. Então, 9,87 vezes 10. 41 menos 12 vai dar 29, se não me falha a memória. 3, 1, 9, 2, 29. Então, 10 elevado a 29. Aqui nós temos a divisão. Então, nós temos menos 4 dividido por 2,4
multiplicado por 10 elevado a menos 17, dividido por 10 elevado a menos 23. Então, nós temos aqui menos 4 dividido por 2,4 vezes. Aqui eu tenho a divisão de potências de mesma base, então eu conservo a base e eu subtraio os expoentes. Então nós temos aqui, conserva a base, 10 elevado a menos 17 menos 23. Então nós temos aqui, por consequência, menos 4 sobre 2,4, que eu posso escrever inclusive como 24 sobre 10. Isso aqui vai ser multiplicado por 10 elevado a menos 17, menos com menos vai dar mais 23. Então, nós temos aqui divisão de fração entre duas frações nessa parte. Então, eu conservo a base, conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicado por 10 elevado a menos 17 mais 23, vai dar 10 elevado a sexta. Então, nós temos aqui menos 4 vezes 10 vai dar menos 40, dividido por 24 vezes 10 elevado a sexta. Então, eu posso simplificar isso aqui por 8, posso simplificar por 8 também. Então, isso aqui vai dar 40 dividido por 8 vai dar menos 5. 24 dividido por 8 vai dar 3, vezes 10 elevado a sexta. Potenciação de números em notação científica. Nós já vimos essa propriedade. Se eu tenho dois números, A vezes M, ou melhor, A vezes B, elevado a M, essa potência pertence tanto ao A quanto ao B. Então aqui, meu amigo, nada mudou, nada mudou. Então nós temos aqui, ó, 1,2 vezes 10 elevado à oitava. Obviamente que essa potência vai pertencer tanto ao 1,2 quanto ao 10 elevado à oitava. E aí você faz a propriedade de potenciação. Então nesse caso nós temos 1,44 vezes 10 elevado a 16. Raiz em notação. Raiz em notação funciona no mesmo princípio. Então, nesse caso, nós temos que a raiz de 1,96 pode ser escrito como 196 dividido por 100. Dividido por 100. Vezes 10 elevado à oitava. Então, nós temos aqui a raiz de 196. E aqui eu tenho a divisão entre potências de mesma base, certo? Como assim, professor? 100, ele pode ser escrito como 10 ao quadrado, sem problema nenhum. Então, aqui eu tenho 196 multiplicado por 10 elevado à oitava, dividido por 10 ao quadrado. Então, aqui nós temos que conservo a base e subtraio os expoentes. 8 menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 196 vezes 10 elevado a sexta. Essa raiz, ela pertence tanto ao primeiro número quanto ao segundo, então ficaria a raiz de 196. Professor, não vi isso ainda. Tenha calma que você terá aula disso, sem problema nenhum. Então aqui, nós temos aqui, raiz de 196 é 14. E aqui eu posso simplificar o expoente com o índice da raiz. Então eu simplifico por 2. Então eu tenho vezes 10 elevado à terceira.
Eu preciso deslocar esse número uma casa para a esquerda, uma vez que na notação científica um número ele tem que pertencer obrigatoriamente entre 1 e 10, de modo que ele tem que ser igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10. Então aqui, se eu desloquei para a esquerda, eu multiplico por um número com a potência de base 10 com um expoente positivo, vezes 10 ao cubo. Então aqui eu tenho 1,4 vezes 10 elevado à quarta. Seria a resposta do meu problema. Então, nesse caso, apagando aqui para não ficar muito poluído, nós temos aqui raiz cúbica de 27 vezes 10 elevado à sexta, mais simples do que o primeiro. Então, nós temos aqui raiz cúbica de 27 vezes 10 elevado à sexta. Então, aqui nós temos que a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 10 elevado à sexta. Raiz cúbica de 27 é 3, e eu posso simplificar esse expoente com o índice da raiz. Então, vezes 10 elevado a 6 dividido por 3 dá 2, o índice da raiz dá 1. Então, dá 10 ao quadrado. O resultado da nossa operação. Então vamos lá. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo um objeto desejado. O produto da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem. E ele me dá um exemplo. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de um metro. A milionésima parte é 10 elevado a menos 6. Professor, e como é que eu sei disso? Você terá aula de sistema de medidas e lá nós iremos estudar isso. Então, não se preocupe com isso agora. Então, nós temos aqui o seguinte: usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Ou seja, o comprimento tem 100 micrômetros. Esse micrômetro, que é a milionésima parte de um metro, ele indica para mim o expoente 10 elevado a menos 6. Então, eu só substituo o prefixo pelo número. Então, 10 elevado a menos 6 metros. 100 é 10 ao quadrado, vezes 10 elevado a menos 6 metros. Isso aqui tem um 1 na frente. Então, nós temos aqui 1 vezes multiplicação de potências de mesma base. Eu conservo a base e eu somo os expoentes. Metro. Então, nós temos 1 vezes 10 elevado a 2, mais com menos vai dar menos, 6 metros. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Alternativa C. Então, nesse caso, nós finalizamos mais uma aula. Você tem que lembrar que na adição, você precisa igualar os expoentes das bases. E na multiplicação, você multiplica o número e nas potências de base 10, você aplica as propriedades de potenciação. Exatas policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.